Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de maio de 2017, é assim com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez. Hoje nós estamos finalizando o livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo 20. Eu sempre parabenizo aqueles que chegaram até o final da obra. Isso nos lembra a orientação de Emmanuel ao nosso querido Chico, quando nos fala de uma palavra chamada disciplina. E ainda a nova fala sempre: começar é fácil, permanecer é difícil, terminar um trabalho é crucificar-se. Então, muitos adentraram ao decorrer da obra, outros estão aqui desde o iniciozinho. E já fica o convite para iniciarmos a próxima obra, que será no Mundo Maior, que já iremos iniciar na próxima semana. É mais um trabalho aí que Jesus nos conduza. Então hoje nós vamos estudar ação de graças. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que os amigos espirituais nos auxiliem. O início da obra, logo no primeiro capítulo, nós vamos ter uma palestra de Metelo. Metelo preparando futuros trabalhadores que vão vir à Terra e que vão trabalhar no mundo espiritual nas colônias. E André Luiz, assim inicia esse livro. André Luiz era um dos participantes que estaria se preparando para o trabalho no mundo espiritual. Então Metelo vai falar do vale, nós estudamos o vale no Obreiros da Vida Eterna, vai falar da situação de cada criatura no mundo espiritual, sofrimentos muito grandes, e vai falar da desencarnação também. E é muito interessante quando nós estamos estudando essa passagem de Metelo, onde ele diz que no vale, ao qual ele é um trabalhador também, ali está a mãe e o pai dele. E nem por isso, né, Augusto? Ele passa por cima para atendê-los particularmente. Não, porque eu aprendi, diz Metelo, que todos nós somos uma só família. Então, sem preferências, era o pai e a mãe dele. Verdade? Então, quando nós estudamos essa abordagem de Metelo, e hoje, finalizando o livro, tudo que ele falou se realizou. E em particular o André Luiz, o trabalho dele, André Luiz, Luciana, Padre Hipólito, Jerônimo como responsável. Tinha mais alguém? Não. Esse grupo estaria responsável em acompanhar 5 desencarnações de irmãos que haviam cumprido seu dever aqui na Terra. E para que isso fixe em nossa memória, cada irmão aqui presente vai relembrar a história que cada um viveu. Começando pelo nosso querido irmão Dimas. Então, Dimas era espírita, ele veio da colônia Santuário da Bênção, né, por mais ou menos 50 anos, né? Sofria da cirrose hipertrófica, era um assíduo colaborador do serviço de assistência, desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, que colocando à disposição do bem da coletividade. Dimas
não completou a cota dele de tempo de vida na Terra, devido ao ambiente de sacrifício que ele se colocou, tanto do trabalho profissional como do trabalho assistencial, onde ele não se alimentava direito, não dormia, sofria as perseguições gratuitas, absorvia as dores dos irmãos. Tudo isso abalou o fígado dele, aonde ele desenvolveu a cirrose hipertrófica. Dimas também, apesar de ser um trabalhador dedicado para o bem, na cooperação da coletividade, ele descuidou-se de praticar as orações em família, no seio doméstico, o que, na sua desencarnação, no desenlace dele, prejudicou muito. Por isso a dificuldade dele no desenlace, o apego, tanto dele pela família, preocupado como ficaria a mãe, a esposa e os filhos, como da esposa e dos filhos para com ele. Tanto que no desenlace dele, a esposa, ela retém, a força de energia que ela retém, dando vida aparente aos órgãos deles que já estavam em declínio, Então, essa é a situação de Dimas. Foi ele, quando estava tendo velório, ele acompanhou todo o velório ainda... Foi até o... Ele ainda dormindo, paralelo, O velório acontecendo, foi esse, Augusto? O velório acontecendo, ele ficou paralelo, ainda dormindo. A esposa teve um chilique, um desmaio. Em verdade, ela foi até o caixão, Isso, ainda na casa dele, quando ela desmaia, porque ela começa a dar um chilique e a providência lá, os irmãos fazem um desmaio porque senão ele, toda vez que um parente, eles chegavam ao caixão sofrendo, chorando, o atraía e ele sentia todas as dores daquele parente. E acordava. Porque a desencarnação, o desenlace dele ainda não estava completo. Ele ainda havia fios ligando ao cadáver. Então, cada vez que chegava alguém fazendo um show em cima do cadáver, ele sentia, não é isso? No primeiro dia da desencarnação, que o André Luiz foi com Jerônimo e todo mundo, eles só com 3, era o centro vegetativo, eles só desligaram o centro vegetativo e o emocional. No outro dia, 24 horas depois, praticamente, que eles vieram desligar o mental. Acho que foi uma das desencarnações desse livro que de maior tempo, foi mais longo o processo da desencarnação, onde nós tivemos aprendizado também, e no velório, o cuidado do que vamos falar no velório. Sim, é verdade. Porque conta aquela história lá do coronel que vem, que Dimas tinha presenciado um assassinato, e quando o coronel começa a contar as histórias, os espíritos vêm, porque como ele não havia preparado também na oração a proteção, ele tinha proteção, mas o lar e a família dele não tinha proteção. Então, quando ele começa a contar, aqueles espíritos não chegam, ele não percebe, até o coronel não percebe, mas o espírito chega perto dele. E Dimas, como o André pergunta, mas Fabriciano diz que ele não ouviu alguma coisa, mas ele sentiu aquele espírito chegando, porque o espírito era perverso, Aí fala sobre o Dimas agora, o que você pode me ajudar e tal, tudo mais. Então ele sente a vibração, vamos dizer. E eu acho que também foi Dimas que nós acompanhamos até o cemitério. Foi, onde lá tinha uma moça, ligada ainda aos despojos. 36 anos, ligada aos despojos. É quando a gente fala daquele problema dela, que ela seria borboleta saltitante, Então, verdade. E tinham também espíritos vampirizadores, Tinham bastante. Que não vampirizaram o Dimas por conta da proteção. Eles mesmos citaram, esse aí está protegido, Verdade. Isso dentro do cemitério, Quantas informações, Em Dimas foram bastante informações. Então vamos para o Fábio. Fábio era um homem dedicado às obras do bem. Ele não era médium, mas era equilibrado amante da meditação e da espiritualidade. Formou-se na academia do esforço próprio a fim de ser útil. Ele preparou a esposa, os filhos e alguns familiares no esclarecimento e compreensão da vida eterna, soube viver bem para morrer bem.
A enfermidade dele foi tuberculose. E foi dito que em outra vida, outra encarnação, ele maltratou escravos, mantendo os mesmos em construção deficiente com ar viciado, o que causava problemas respiratórios e levou muitos à morte. Vocês lembram desse caso? Que ele aprisionou os escravos, apesar de dizer, olha, tem que mudar, esse ambiente aqui é muito úmido, e ele não queria gastar dinheiro e deixava os escravos lá. Vocês lembram disso? Daí ele está morrendo de Tuberculose. Que é isso que nós temos que entender. Dentro do processo de causa e efeito, a dor que eu fiz um irmão passar, obrigatoriamente eu terei que passar na mesma moeda. Plantou, colheu. E a desencarnação de Fábio? No momento que ele percebeu que já estava chegando a desencarnação dele, ele reuniu a família e fez o que ele chamava de culto doméstico. Que nesse momento, além da mensagem que ele leu lá para refletir, ele se dirigiu à esposa e enfatizou para ela a nobreza dela de mulher, a pureza dos seus ideais de esposa e mãe. Firmou a providência que eles já tinham tomado para garantir a ela um trabalho honesto, assim que ele partisse. Afirmou também que ela não recusasse se Jesus enviasse para ela um outro companheiro, depois que ele fosse embora, que ele fosse digno meninos, e leal. Atenção, meninos, copinho Fábio, viu? Libera mesmo, nada de apego. O que demonstrava a maturidade que tratava a relação que eles tinham, né? Exatamente. E para os filhos ele explicou que ele ia perder o corpo animal dele, que estava relacionado com a mensagem que ele leu, né? Esse corpo animal, para conquistar a espiritualidade, de modo que ele ia esperar eles na vida espiritual. Aí então chegou o momento e Jerônimo repetiu o mesmo processo de libertação que ele praticou no Dimas, mas com espantosa facilidade, não teve aquela dificuldade toda que teve com Dimas. Ele aplicou a ação no plexo solar, coração, cérebro. Por fim, tratou o cordão fluídico prateado. Em questão de 1 hora, ele já estava desencarnado quando foi cortado o apêndice luminoso. Então, o Dimas levou quanto tempo? 24 horas. Inclusive, até fluido vital foi tirado no cemitério. Esse daqui, que é o nosso irmão, Fábio. Tudo finalizou em 1 hora. Podemos ir para o próximo? Vamos ver as meninas aqui agora. Bom, o meu é a Albina. Você lembra da Albina? A Albina, a história dela no livro é um pouco diferente, porque não tão importante, mas ela não desencarna, né? Então, quem era a Albina? Era uma senhora já de idade bem avançada, uma pessoa que vivia confortavelmente, morava num bairro elegante e viveu uma vida voltada para a evangelização. Também não era espírita, ela era presbiteriana, uma senhora que tinha 2 filhas, viúva de muito cedo, ela foi viúva, criou as filhas muito bem, cumpriu a função de mãe. As filhas eram muito amadas, muito devotadas a ela, cuidavam dela. Só que ela já estava com problemas físicos muito sérios. Ela tinha um aneurisma. André Luiz, ao chegar junto com Jerônimo, no quarto, percebe o estado já físico deteriorado dela. Ela já estava com todos os órgãos comprometidos. Mas a causa que levou à degeneração dos órgãos foi o fato dela ter um aneurisma. Então, ela tinha muita falta de ar, ela tinha o sistema circulatório e respiratório muito comprometidos. E já estava tudo acertado no plano espiritual de André Luiz e Jerônimo virem até a crosta para ajudarem no desencarne. Só que ela tinha muitos méritos, ela tinha, justamente porque viveu uma vida de evangelizadora. Ela tinha muitas pessoas que gostavam dela, não só no plano da terra, como na esfera espiritual. Ela tinha angariou muitos amigos, né? Então, mas tudo bem, ela já ia desencarnar, e quando os 2 chegam para ajudar, justamente nesses trâmites de desligamento dos cordões, eles percebem a presença de uma irmã do plano superior que vem e diz: não pode. Tem que parar um pouquinho, porque veio uma ordem superior, do plano superior, dizendo que ela precisa ficar. E aí eles
ficam achando o porquê, né? Doido pra saber, por né? quê? Mas André Luiz, por quê? Porque pode adiar, né? Pode ou não pode adiar? E aí começam as perguntas, né? Mas por quê? Se ela foi boa evangelizadora, então a função dela é cuidar dos outros, e é com as filhas, e ela tinha essas duas filhas, era Eunice e Lloyd. A Lloyd estava grávida. André Luiz também percebe que era uma criança, era do sexo feminino, né? Então ficou aquela história ali, e o que ele faz? Acata a ordem superior de ajudar, que ajudar o corpo físico para que ela não desencarne. Aí o que faz? Começa a dar passes, né? Ele dá passes, ele intui, ela abriu o evangelho, porque ela era muito evangelizada e vivia sempre seguindo e evangelizando os jovens. Então ele ainda consegue intuí-la, né? Para ver outro detalhe que eu achei importante. Às vezes a gente abre e diz, foi sem querer. Não, sempre tem alguém que intui, né? Então ele intuiu em quem? No capítulo 11 de João, onde fala do desencarne de Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro. Então tudo isso é aquele preparatório. E com isso, com essas vibrações, quando foi dada a contra-ordem, ela começa a melhorar. Mas o estado físico dela, por mais que ela estivesse com calma e tudo, melhorava, mas ela ainda estava adoecida, né? O aparelho físico dela. Mas ordem é ordem, né? E aí fica aquela inquietação. Por quê? Quando nisso entra em cena o Joãozinho, um menino de 8 anos de idade, esse Joãozinho era o responsável por esse postergamento do desencarne dela. Por quê? Porque ele era apaixonado por ela, mas não era só isso, ele também era um espírito altamente, com bônus no plano espiritual, e com bônus e com uma missão muito grande, que era a missão de dar continuidade à obra dela de evangelização dos jovens. E ele já fazia parte, há muitos séculos, ele já reencarnava dentro dessa família. E ele tinha que ajudar essa Lloyd, filha dela, porque o que ele pensava? Se ela desencarnar, a Lloyd pode abortar, e aí não vem aquela pessoa que seria a companheira dele para dar continuidade nesse trabalho de evangelização. Então, o fato é que ela não desencarna no livro, né? Fica para desencarnar meses depois, mas fica uma lição para mim, que é sucinto, mas é muito importante. Pelo menos para mim, eu tirei como moral da história que é possível, sim, nós termos um adiamento, quando nós temos a nosso favor, nós temos o merecimento de quem fica e o merecimento de quem pede. Porque ele tinha bônus para fazer esse pedido, ele tinha uma missão, e quando ele não orava, ele suplicava, né, a espiritualidade que deixasse ela ficar, porque ele tinha essa missão, tinha que esperar nascer, reencarnar aquela criança, que seria a companheira dele, né? Então eu entendi assim que o poder da verdadeira oração, quando há merecimento de ambas as partes, ela funciona. E nesse caso, o pedido do João não era algo particular, né? O objetivo era coletivo, porque eles dois, ele com essa criança que iria nascer, eles vão realizar um trabalho de evangelização muito grande dentro da instituição evangélica. Então, daí ter sido atendido. E olha, veio de esfera superior, nem André, nem Jerônimo, ninguém sabia. A informação foi na hora. Disseram só sim, senhor. Sim, senhora. Veio lá de cima, então. Nós temos o Cavalcante agora. Diga lá, Cavalcante. Cavalcante era católico, sempre preocupado em fazer o bem e a caridade. Chegou a ser abandonado por seus familiares e mantinha a mente muito fechada para a realidade espiritual. Quando ele foi levado ao abrigo de Fabiano, dias antes do desencarne, ele foi o que mais exigiu cuidados. Quando chegou o momento do falecimento do corpo físico, ele não aceitava a morte, não
não aceitava de forma alguma e lutava para permanecer vivo. O médico, observando que o estado de falecimento não se consumava, decidiu injetar-lhe a injeção fatal. Isso fez com que ele permanecesse preso ao corpo inerte, completamente incapaz de qualquer reação. Ele estava num estado ali de total alienação. E somente depois de 20 horas, e dando muito trabalho, ele foi liberado realmente do corpo. Porque era o medo, né? Ele tinha um medo, um pavor da desencarnação, né? Ele primeiro inventou que ele queria pedir a desculpa da mulher. Chama a mulher, eu trouxe, traga a mulher, traz a mulher. Ele sempre chamava pela mulher, porque ele há muito tempo não tinha contato com ela. Ela já estava desencarnada e ele nem sabia. E ela chegou, inclusive, a ser levada ao hospital onde ele estava. E ele nem se deu conta da realidade que ela vivia. Muito difícil essa desencarnação. Acho que foi uma das desencarnações mais difíceis que nós acompanhamos no Obreiros da Vida Eterna. Primeiro que ele já estava podre em vida. O corpo estava um mau cheiro terrível, mas o apego, e ele se ligava às entranhas novamente. Agora, o que me chamou a atenção foi quando os laços foram se rompendo, ele passou a enxergar o mundo espiritual, você lembra? Ele passou a enxergar as entidades vampiras, né? Vampirizando os outros doentes, e aquilo deixou ele apavorado. Ele gritava, né? Olha, o fulano tá sugando o sangue do Beltrano. Pensou? É quando o médico, então, decide realmente praticar a eutanásia, né? Porque viu que ele estava delirando. Então, para concluir, ele já liberto do corpo, ele foi conduzido ao abrigo de Fabiano, não em um estado muito favorável, nem animador. Ele chegou lá demonstrando precisar ainda de grandes cuidados. Porque quando tomou medicação, que eles até se apavoraram, vamos tentar correr para ver se a gente consegue desligar, mas não teve jeito. Quando aplicaram, o corpo perispiritual ainda estava ligado no corpo, como é um organismo, o perispírito. O orientador explica, André Luiz, que a medicação ela tem propriedades eletromagnéticas que influenciam diretamente no perispírito. Exatamente. E por isso que eles não poderiam fazer nada naquele momento, que eles precisavam aguardar aquilo passar. Muito bem. Alguém gostaria de complementar o nosso irmão? Como era o nome dele? Cavalcante. Alguém? Nesse episódio do Cavalcante é interessante duas coisas. O que a mente da gente consegue fazer, porque ele estava podre, mas ele se mantinha preso ao corpo só pelos pensamentos dele de não sair. Aí ele criou uma culpa imaginária de que ele tinha abandonado a mulher, que tinha abandonado ele e que ele precisava dela porque ele não podia morrer. Porque, na verdade, o fundo da história toda era que ele tinha medo de morrer. Pavor. E a segunda coisa quando André percebe que ele vai enxergar o plano espiritual, ele diz: nós não podíamos dar uma limpada aqui no ambiente para ele não se apavorar tanto? E o instrutor vai e diz: não adiantaria nada, meia hora depois todos estariam aqui de novo, porque eles é que chamam. Pensamento, né? O pensamento... Nosso estudo, né? Pensamento e vida. Não tem como. E aqui nós temos, por final, a nossa irmã... Adelaide, ela era médium, ela cuidava dos enfermos, dos pobres, e era diretora de um orfanato, que era a obra da vida dela. Só que ela estava muito idosa, a vitalidade dela já tinha esgotado e ela precisava de ir. Mas ela estava muito preocupada em deixar o trabalho dela, porque ela acumulava muitas funções no orfanato. E os funcionários, os amigos, as pessoas do orfanato também tinham muito medo de perdê-la. Eles achavam que não iam conseguir tocar essa obra sem ela. E ela era assistida por Bezerra de Menezes. E ela, com esse medo de desencarnar, ele fala com ela que não, que ela tinha que deixar e que cada um ia ter a oportunidade de exercer o trabalho, que ela não podia ficar só centralizando tudo, que ela tinha que deixar. Mas ela tinha muito medo e ela morava no orfanato. Esse orfanato só tinha espíritos do bem, tanto que ele era o ponto de referência dos obreiros quando eles vinham da casa transitória para a terra para cuidar de todos os outros desencarnos. Eles ficavam no orfanato. E o quarto dela, onde ela morava no orfanato, era cheio dos pensamentos retentivos
de todos esses funcionários. Ela tinha medo de largar o trabalho. Eles não tinham confiança de ficar sem ela, então isso não estava deixando ela que ela desencarnasse. Quando o doutor Bezerra falou que ela tinha que deixar, começa o processo do desencarne. O Jerônimo faz tudo para o corpo físico ficar em boas condições. Ele aplica muito passo sobre o coração dela, ela fica mais tranquila, se sente bem melhor, que ela estava muito angustiada. E nesse tempo, os assistentes são levados para a casa transitória para ter uma reunião com a Zenóbia. Até André Luiz fala que tinha muito mais mulheres do que homens nessa turma dos trabalhadores. Aí a Zenóbia fala que eles tinham que parar de idolatrar a Adelaide. Vê-la como a viga mestra daquilo ali. Não era, ela ia partir, cada um ia conseguir fazer o trabalho. Ela precisava de ir, que eles mandassem para elas pensamentos de júbilo e de paz. Com isso, eles param de ter esses pensamentos tão angustiantes, diminui o tônus vital dela e ela realmente vê que ela está na hora de partir. E ela pede que o trabalho do desenlace seja feito sozinha, por ela. Então ela ficou muitas horas trabalhando, desata os nós do plexo solar, cardíaco. Isso porque ela teve uma vida espiritual muito elevada na Terra. Então ela teve esse treinamento para poder fazer isso. Só nos últimos minutos, quando já estava tudo desatado, Jerônimo corta o apêndice prateado e ela desencarna. Lúcida, ela fica durante o velório consolando os amigos e recebendo consolações dele. E vai até o cemitério, ela acompanha o sepultamento. No túmulo, ela faz uma oração agradecendo pelo aquele corpo que ela contou com ele para realizar as tarefas. E aí então ela vai. Eles falam serena e confiante. Ela vai com os benfeitores e já vai para o outro plano. Segura na mão de Deus e vai, né? E é ela que vai fazer a prece final de hoje. Bora lá? Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamos-nos para a ditosa viagem de regresso. Eles estão cansados. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria. Acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava. A distância, no lar tépido e suave, das afinidades mais puras. Afinidades. Como não sentir saudade das almas que vibram na mesma sintonia que a nossa? Como nós sentimos falta disso? Às vezes acordamos, chega a dar vontade de voltar de novo. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada. Mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar, na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhe traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda da luz divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, por meio de observações formosas e surpreendentes, recolhidos no vasto campo de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. Então parece assim que foi um benefício a nossa querida irmã Albina não ter desencarnado, e de certa forma ela foi chamada a mais sacrifício. Felizes estão esses aqui.
né? Então ela está ainda no ai, 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 ui, 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 em cima da cama, com dor. Mas foi necessário estender o sacrifício dela para que essa criança pudesse vir a nascer. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece. Olha, câmara consagrada à prece. Onde nos abraçaria, dando-nos as despedidas. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e como sempre, veio até nós, bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta, naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente a fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciar-se ali a oração de graças que se faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos oferecia em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou, fervorosa e comovida. Então é a própria Adelaide, recém-desencarnada, que vai fazer essa prece no mundo espiritual. Será que ela estava bem na fita? A Ti, Senhor, nossos agradecimentos por essa hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós Te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a Tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de Teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-Te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos da permanência no Vale das Sombras e, não satisfeito, Teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nessa retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenares. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-Te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além da boa vontade sincera. Claudicamos, vezes sem números, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura, que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpe-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-Te, ó benfeitor divino, senão coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, Mestre,
como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas, se deste proteção e consolo, não nos retires do trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos, por compaixão, a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinastes a descobrir, tuas difíceis dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte. De cruz os braços, nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguimos sensibilizados. Prosseguir. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia deploradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles, menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E, ao encerrar esse ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os, em espírito, a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Lindo, né? Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada, e, logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas, de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil,
tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes, as aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando soou a derradeira nota do hino repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança. E depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório, em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúnio, emitindo raios de doce e evanescente claridade que, depois de nos iluminar o caminho numa pulcritude de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. E assim finalizamos a obra Obreiros da Vida Eterna. Meus amores, novamente parabenizo a todos vocês. Essa foi uma obra que nos trouxe muitas lições em relação à desencarnação, novamente em relação ao mundo espiritual. Ela nos ensinou a nos comportar dentro de um cemitério, a nos comportar dentro de um velório, a nos comportar dentro de um quarto em que lá nós temos o enfermo, já nos momentos finais. Ficou bem claro que nem todas as desencarnações estão acompanhadas como essas que nós acompanhamos. Normalmente, quase sempre, as desencarnações acontecem de uma forma o quê? Natural. Esperando os fios realmente se romperem. Não é comum as desencarnações. Aqui foram 5 criaturas que realizaram o trabalho do Cristo. Tinham merecimento para isso. A massificação, a desencarnação acontece aguardando a vitalidade acabar. Então, ou seja, se nesse processo das desencarnações nós acompanhamos um que levou 1 hora e um outro que levou 24 horas sendo acompanhado, tu imagina as desencarnações que ocorrem de forma natural. Às vezes, quanto tempo isso não leva? Entendeu? Então, eu acho que a lição maior é: vamos nos esforçar para termos méritos. Não só receber, mas também para interceder. Que aí nós vamos lembrar da nossa irmã Zenóbia, indo até o vale para acolher aquele sacerdote que era um grande amor da sua alma. Vocês lembram disso? O Domênio. Vamos lá orar, gente? Querido amigo, irmão maior, mestre, rabi,
e aprendemos também a te chamar de amor de nossa vida. Estudarmos, Senhor, a obra Obreiros da Vida Eterna, esse véu que se levantou para revelar o mundo espiritual, nos retratando o cotidiano, a realidade, o resultado, o sofrimento, a alegria, o desprendimento, o recolhimento, a ação constante da amorosidade divina em atender a cada um dos seus filhos. Todo esse material, Senhor Jesus, é o cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, para nos mostrar aqui na terra, ainda encarnado, a nossa verdadeira realidade, que é espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a despertar, porque muitos de nós estamos mortos para a realidade da vida, vivendo tal qual um cadáver, sem a ação que renova, sem a ação que moraliza, sem a ação que educa, sem a ação que espiritualiza, sem a ação que renova. Ajuda-nos, Jesus, a vivermos contigo e para ti. Que todo esse material possa ser refletido por cada um de nós e ser vivido por cada um de nós.